O que mais me impressionou na lição da Escola Sabatina de hoje? Estamos estudando durante a semana o tema A Lei da Aliança. E o verso que nós vamos repetir todos os dias está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, que diz: Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Que coisa fantástica, não é? Se Deus ele oferece uma aliança para alguém, ele sabe o que está fazendo. Por quê? Porque ele é o único Deus fiel e verdadeiro. Hoje o tema é a eleição de Israel. Está baseado em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. E eu extraí na realidade foi partes do primeiro parágrafo e do segundo parágrafo. Na realidade, a lição ela coloca também uma pergunta: por que Deus escolheu Israel? Era só para ser Israel? Ou ele já escolheu outras nações? Deus escolheu outras nações também. Vocês se lembram de que Melquisedeque encontrou-se com Abraão e ele era rei e sacerdote de Sião? Então veja, aquele povo já conhecia Deus. Canaã, Abraão chegou em Canaã e ele entrou e morou em Canaã. E por que ele não ficou já recebendo a terra como herança, como a promessa que Deus fez? Porque o povo de Canaã ainda tinha chance de salvação. A pregação estava sendo feita em Canaã. Mas Deus, na sua onisciência, disse para Abraão: daqui 400 anos, os teus descendentes possuirão a terra. Ou seja, eles tiveram chances. Eles conheceram a Deus, eles foram chamados por Deus, mas eles não aceitaram. Então, o próprio Abraão também, que morava entre os seus. E o que foi que Deus disse? Abraão, sai do meio da tua parentela. Por quê? Porque Abraão estava rodeado por idólatras, mas não porque não conheciam a Deus. E agora Abraão, ele conhecia a Deus e ele servia a Deus. Por isso Deus o chamou. Então o chamado não foi somente para Israel. Porém Deus escolheu Abraão. Quando Deus escolhe, não tem como a gente ficar questionando, não é? Porque na própria lição, ela diz que Deus é quem escolheu. Agora, tem dois textos aqui. A tradição judaica ensina que Deus fez aliança com Israel somente porque outras nações a rejeitaram primeiro. É o que eu já disse. Outros a conheciam e foram chamados, mas não aceitaram. Aí no final desse mesmo parágrafo diz assim: portanto, a causa fundamental para a eleição de Israel foi o mistério do amor da graça de Deus. É o mistério do amor. Só vamos conhecer isto um dia lá no céu. Somente os salvos saberão que mistério de amor é esse. E o final também do segundo parágrafo diz assim: Israel deveria ser o veículo pelo qual essa redenção seria comunicada. Nossa igreja foi chamada para fazer a mesma coisa. Israel entendeu mal, entenderam que somente eles deveriam ser salvos e acabou. Eles não tinham intenção de salvar as outras pessoas. Eles achavam que somente os judeus seriam salvos. No comentário da lição, da página 105, também tem, no meio do texto, algo que eu extraí, porque me impressionou e muito. A entrega da lei é tanto um ato da graça, quanto o dom da eleição divina. A concessão da lei é tanto um ato de misericórdia, quanto a libertação da escravidão egípcia. O dom da lei é tanto um ato de amor divino, quanto a realização da aliança a qual a lei pertence. A lei, portanto, torna-se um instrumento que define todas as relações dentro da aliança.
e da comunidade da aliança. Ou seja, o que era a lei? A lei era a Torá. A Torá, no hebraico, é a lei, ou ensinamento. Então agora todos deveriam estudar a lei. A lei era um instrumento da graça, estava dentro da graça. E também num outro texto aqui, do outro lado, na página 106 da lição de professor, está escrito assim: Deus deu a Israel a instrução, ou seja, a Torá, no hebraico, em termos de estatutos e juízos, conforme Deuteronômio 4,14, ou os testemunhos, os estatutos e os juízos, no versículo 45, para regular a vida do povo. Torá é usada com frequência nesse sentido. Assim, a lei poderia ser um tipo abrangente de instrução, que incluísse todas as leis: moral, ética, civil, social, higiene, saúde e sacrificial, e a lei de adoração. Então veja, a Torá, ela abrangia tudo. Isto me impressionou demais. Eu espero também que você tenha compreendido esse ato de amor de Deus ao escolher Israel. Mas hoje nós somos os escolhidos. A igreja adventista é a escolhida. Agora eu pergunto, o que você tem feito por esta igreja? Ah, é pandemia, não sei o que e tal, e aí nem vai à igreja, não estuda a lição, não estuda a meditação. É o momento de nós mantermos a nossa relação com Deus, estreitarmos a nossa relação com Deus. De que forma? Estudando a Bíblia, estudando a lição da escola sabatina e, acima de tudo, a meditação matinal, tendo um tempo maior com Deus. Que Deus o abençoe, que Deus te ilumine, que Deus coloque em seu coração o desejo de estudar a lição da escola sabatina, a Bíblia, e ter mais tempo com Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de amor. Porque já no primeiro dia da semana, Tu nos destes uma lição fantástica, mostrando a importância da lei e a importância de sermos escolhidos por Ti. Por favor, Pai, dá-nos o poder para que possamos vencer. Continue conosco, cure os doentes, resolva os problemas de relacionamentos, tanto de trabalho como de escola ou mesmo de família. Tome todos os internautas em Tuas mãos. Eu os entrego diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.